Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecossistema Imobiliário. Hoje o nosso cenário está um pouco diferente, nós estamos aqui em São Paulo e nosso bate-papo é com uma dupla de empresários que está fazendo sucesso aqui em São Paulo com o Retrofit. Seja muito bem-vindo, Diego e Rafael. Obrigado, Douglas. Prazer falar contigo aqui. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer aí poder estar batendo um papo com você. Legal. E vamos falar um pouco. Eu vi que você montou uma estrutura bem legal na empresa de vocês. Conta um pouco da história de vocês, como que foi para vocês chegar e lá antes de começar a empresa de vocês e até o ponto de vocês decidir o nicho que vocês iriam escolher. Conta pra gente como que foi esse processo. Legal. Bom, como eu te falei, eu sou um outsider aí do mercado imobiliário, né? Sou um cara que não sou engenheiro de formação, sou advogado de formação, fiz carreira como executivo de consultoria, parte mais financeira durante, né, toda a minha trajetória aí profissional. E o Diego, a gente, né, até primo, a gente tem uma relação aqui familiar, então a gente, né, cresceu junto. E em um determinado momento, um pouquinho antes da pandemia, ali em 2019, os dois estavam super bem nas carreiras aqui, e a gente decidiu fazer um investimento, né, nosso, né, investimento dos sócios, né, o que virou uma sociedade futura no mercado imobiliário, né. Só que quando a gente a gente conversava na época, a gente começou a olhar mercado, a gente falou, pô, acho que a gente gosta da tese imobiliária, né, nosso avô sempre falou, pô, investe em imóvel, né, compra terra, ele sempre comprou muito imóvel, fez a vida dele também, né, no ramo imobiliário, construindo casas aqui em São Paulo. E quando a gente foi ver e começar a investir de fato no mercado, a gente viu que, cara, a gente não tinha excelentes opções na mesa, né? Acho que a gente olhava ali para o velho comprar um apartamento na planta ou ir para um fundo imobiliário. Pô, fundo imobiliário a gente não confiava tanto para botar um dinheiro de verdade. E comprar apartamento na planta a gente não achava que era uma boa, né? Acho que não dá mais tanto dinheiro como já deu no passado. E aí a gente falou, bom, acho que o negócio é investir em transformação, acho que tem boas oportunidades ali, vamos fazer um projeto de incorporação, acho que foi a nossa primeira ideia lá atrás. Né? Você tinha um espírito assim de empreender, porque você não era do ramo, né? Exatamente. Baseado nas histórias da própria família, no caso, né? Exatamente. E o Diego a gente batia esse papo fazia muito tempo, eu acho que, como o Rafa falou, é um negócio que sempre foi um bate-papo nosso, sempre foi um... E você já da área, eu né? vivendo dentro de obras, totalmente diferente do Rafa, minha carreira foi obra a vida inteira, construção civil, e desde que eu me conheço por gente, eu falo, cara, eu vou ser engenheiro civil e eu vou construir casa para vender, muito disso, porque nosso avô fez, a gente ouvia nossos pais falando disso o tempo todo, e a vida inteira a gente viu gente fazendo isso, né? É sempre aquela história, compra o terreno, constrói uma, vende, constrói duas, vendeu as duas, constrói quatro, é quase uma multiplicação, né? Muito distante, né? Falando é muito mais fácil do que de fato é acontecer, mas é sempre possível. E nunca vimos ninguém dar errado, né? Exato. Não, se você pegar as pessoas mais ricas do planeta, tirando a parte de tecnologia, todas têm um patrimônio muito grande e ganharam muito dinheiro com imóveis, né? Em geral, quando você pega as famílias ricas, você vê que elas têm normalmente uma grande alocação ainda nas empresas que geraram a riqueza, né, para a família, e uma outra grande alocação em imóvel, né? E quando você já foi pro lado da liquidez, então vendeu a empresa que era a geradora da riqueza inicial, o patrimônio imobiliário é sempre muito grande. Então, acho que não só a gente, como o brasileiro em geral, né? O mundo gosta, mas o brasileiro carrega de berço, né? Acho que todo mundo quer investir em imóveis, né? Entende que isso é saudável, acho que também tem uma parte cultural que ajuda nisso, então, a gente é um país que viveu superinflação, né? Então o mercado, querendo ou não, imobiliário protege muito disso. É né? o medo de perder, né? Você Exatamente. tem um dinheiro aplicado, você Exato. precisa, você gasta, né? No imóvel tá parado ali, ele é seu, Exato. ou para morar, ou para alugar, né? Acho que até hoje você ouve boas histórias, né? A gente ainda era pequeno, mas na época Collor lá, acho que quem tinha imóvel se deu bem. Né? Quando teve o confisco lá, quem não tinha o dinheiro na poupança e tinha no imóvel, acho que se deu super bem. Então foi um pouco disso o nosso desejo inicial, né? E aí ele, na época, falou, vamos fazer, legal, só que, cara, a gente precisa de um cara que entenda de incorporação, né? Exato. Como eu falei, eu vim de obra, mas eu vivi a obra, né? Então, o famoso pé de barro, como dizem por aí. Então, eu sempre fui engenheiro de produção, eu sempre fui o cara, dentro da obra. E entendia que, de fato, existia um outro mundo da construção que a gente vê na faculdade, mas que poucos se aprofunda, né? Que era o assunto incorporação. Sim. E aí eu
Falei, Rafa, cara, de obra, me garanto, vamos junto. Mas dessa outra parte, papelada, viabilidade e tudo mais, minha conta era de padaria. Não que fosse dar muito errado, mas tinha vários porquês que não estavam ali blindados. E aí eu falei pro Rafa, cara, mas eu tenho o cara certo para juntar com a gente e que domina essa parte, que eu confio, que é um terceiro sócio hoje, que é o Ian, exato, conterrâneo, né? Lá no Mato Grosso do Sul, fez carreira, mais de 10 anos na área de incorporação, já construiu mais de 100 mil unidades, aí incorporou, né, mais de 100 mil unidades aí na vida dele. Então, foi legal porque a gente juntou experiências complementares, né, e muito distinta, que foi um negócio, acho que muito legal também deles no começo, né, acreditarem num perfil como o meu, que era completamente fora do padrão, né. Então, se eles dois juntos tivessem se juntado lá atrás para fazer, acho que já teriam todas as condições reunidas, né. E acho que eu consegui trazer uma visão de fora, né? Uma visão, querendo ou não, muitos anos de consultoria. Então, consultor é aquele cara chato que aponta o dedo e dá muito pitaco, né? Então, ficar olhando defeito, olha, pensa fora da caixa. Então, acho que foi muito disso que fez acho que o negócio, ter uma cara até muito diferente, né? Que é o que começou a acontecer lá atrás e trouxe a gente para os dias de hoje, né? Então, lá atrás a gente fez esse primeiro projeto e quando a gente foi fazer o primeiro projeto, duas coisas aconteceram. Todo mundo que pensa que é fácil, né? Não é fácil incorporar, né? É muito complexo. Surgiram diversas incorporadoras aí nos últimos anos que era isso, né? Amigos se unem, fazem, mas tem tudo para dar errado muitas vezes, né? E a sociedade, ele é legal assim, quando cada um tem uma habilidade e um conhecimento. Sim. Faz mais sentido do que simplesmente o dinheiro. Sim. Porque se você tem um conhecimento e uma habilidade, você faz o dinheiro através de outros parceiros. Você faz o parceiro ganhar dinheiro específico naquele empreendimento, sem você colocar o dinheiro, às vezes, de vocês. Uhum. Você usar a habilidade e o conhecimento que vocês têm, mais o aporte do investidor. Sim. E todo mundo ganhar. Perfeito. Foi o que aconteceu lá atrás. Assim, a gente começou para fazer com dinheiro próprio. Mas lá no começo, alguns amigos olharam e falaram, esse negócio é muito legal, não dá para participar também, porque eu tô com a mesma dor de vocês, né? E a gente lá atrás já falou, tem um negócio aí, né? O que doía na gente, dói nos outros também. Acho que o mercado imobiliário, novamente, atrai muita gente querendo investir, mas com poucas opções, enfim, tem alguma coisa aí, né? Ficou uma pulga ali, né? E aí a gente deixou alguns amigos entrarem no primeiro projeto, né? E também, aí começamos o projeto, né? Começou a acontecer e começou a dar problema de obra. Né? Então, tudo que não era para acontecer, começou a acontecer. As primeiras obras de vocês começaram construindo do zero. Não no modelo do retrofit, Foi uma incorporação de 22 unidades na cidade de Sorocaba. Legal. E aí começou a dar problema. Foi. Ele, na época, falou, cara, o plano inicial era ninguém sair da carreira, né? Mas ele falou, eu vou ter que sair da minha, senão a gente vai quebrar na primeira. Né? Então, porque não teve exige o tempo ali, né? Tem que ter alguém ali, né? Ou é você ou é outra pessoa, né? A gente tentou fazer o óbvio, né? Então, por que precisa ter um dono ali em cima? A gente poderia contratar um papel de um engenheiro responsável, ou que tivesse uma construtora, ou que fosse um empreiteiro, né? Qualquer coisa, e que ele fosse o responsável para fazer. Uma pessoa séria conseguiria resolver o nosso problema, né? Mas talvez o problema estivesse aí, em achar a pessoa séria. É justamente aí. É justamente aí. Passou o primeiro empreiteiro, passou o segundo empreiteiro, passou o terceiro. Aí eu falei, chega. Aí falou, chega. Eu falei, chega. A gente vai patinar, não vai sair. O problema está justamente aí, porque às vezes a gente cria um empreendimento onde a gente depende de pessoas. E se aquela pessoa, mesmo a gente acreditando que vai fazer bem feito, se não fizer, quem que é prejudicado? Exato. Quem está na frente. Sim. Então, realmente, tem que ser pensado rápido, né? Qual a atitude que você vai fazer pro próximo? E foi isso. O negócio começou a patinar, trocou um, trocou dois, trocou três. Eu falei, cara, o quarto não entra. O quarto sou eu. Deixa que eu vou. Eu sei que eu faço. Eu sei que eu faço. E esse mercado é muito difícil, obra, porque ele, como todo mercado, né, depende de pessoas por inteiro. Né? Não tem o que falar. Nosso método construtivo ainda é muito rudimentar, né? Então depende de pessoas ali da ponta. Sim. E a gente costuma até falar, um bom empreiteiro, né? Fala, um bom empreiteiro só é bom com a mesma equipe. Se um bom empreiteiro mudar a equipe, ninguém garante que ele vai ser bom também. Né? Ele pode ter controles e tal, mas é muito difícil essa garantia. Né? Então, na forma que a gente conseguia fazer, então não é um grande empreendimento para você contratar uma grande construtora que vai ter um CNPJ forte para segurar qualquer tipo de problema. Né? É um empreiteiro que, cara, depois você não vai conseguir recuperar nada na justiça contra ele não vai, enfim, você não tem muitas garantias. Sim. Então foi daí que, enfim, começou, né, o primeiro projeto. Foi muito difícil. Na época, passamos acho que diversas situações complexas. Foi muito complexo, principalmente porque era pandemia, né? Então, de quebra,
a gente estava vivendo a pandemia. Sem contar que na sequência veio a questão do Índice Nacional da Construção Civil, que a gente pegou ele em um ano passou de 30%. Oxi. Dependendo do modelo que você fez a venda, te atrapalha. E a gente fez no modelo errado. Exato, 100% errado. Mas a gente honrou com o nosso compromisso. Então, o prejuízo foi nosso, mas para os investidores foi tudo bem, todos foram bem sucedidos, porque o empreendimento foi um sucesso. Então, no final do dia, vendemos tudo, entregamos no prazo, mesmo com todos esses percalços, conseguimos retomar o prazo da obra, conseguimos fazer acontecer num modelo totalmente diferente que Sorocaba não estava acostumado a ver. Então, a gente criou um produto diferente para Sorocaba, né? E a gente conseguiu entregar isso. Então, assim, pra gente foi uma experiência um tanto quanto traumática, por assim dizer. Mas, cara, talvez a gente tenha ganhado 20 anos de experiência. E a incorporação, vamos supor, se vender no preço fechado, é justo colocar a correção. Sim. Corrigiu 0,5% do índice nacional, corrige 0,5%. Aconteceu alguma coisa que foi 5%, tem que corrigir o 5%. Sim. Diluir isso no custo da obra, não no bolso ou no próprio patrimônio de quem está construindo, né? Perfeito. Não adianta, a gente não consegue prever esse tipo de coisa, né? Na época eu lembro bem que era aumento de concreto quinzenal quase. Então foi um absurdo. O aço dobrou de preço. Exatamente. Não, lembro como se fosse hoje. A gente estava trabalhando, eu saí da empresa que eu trabalhava a 3,10. A gente chegou a pagar no começo da obra 6 e lá vai bordoada, que é o preço que está hoje. Mas teve pico de 8 e pouco, quase R$9. Dependendo da bitola, o pessoal estava falando de 10. Na época, eu tinha obras menores, né, do que uma incorporação, mas se você somar, dá um certo volume. Mas sempre no meu contrato eu coloquei assim, o índice nacional até 5% deixa comigo. Passou a ser Arca. Então, eu tive essa correção e todos os clientes entenderam perfeitamente porque ninguém esperava. Sim. E acho que é aquilo, né, Douglas? Quem faz o primeiro e acha que não vai ter uma curva de aprendizado ali, tá errado, né? Com certeza vai errar. Então, você tem que errar dentro dos limites, né? Que você consegue comportar. Você tem que ser, acho que corajoso para começar a empreender, que precisa de muita coragem, mas ao mesmo tempo cuidadoso, né? Para não dar um passo maior que a perna. Justamente. Né? E o empresário é isso, né? É mudar a rota se necessário. Mudar a rota. E rápido. E sem dúvida, acho que assim, essas dificuldades iniciais forjaram a gente de uma forma... impressionante. E acho que foi muito legal também os próprios investidores que estavam com a gente no começo, entendendo e vendo tudo que a gente passou e conseguindo honrar tudo com eles, são os caras que começaram com a gente no retrofit depois, né? Porque eles olharam e falaram, cara, eu posso acreditar nesses caras. Esses caras são sérios, esses caras trabalham, esses caras honram o que eles prometem. Então, a gente carregou, né? Isso foi a nossa sorte pro depois, né? Com certeza. Hoje, essa é a colheita do fruto que a gente quis plantar lá atrás, né? Então, de fato, tudo isso que a gente passou, tudo isso que a gente viveu, a gente garantiu o que a gente sempre prezou até como família, nosso nome. Então, uma coisa que a gente sempre põe acima de tudo, que a gente ensina e põe para todo mundo que está dentro da nossa empresa desde o dia 1, quando entra, cara, honre com o que você falou, seja justo, né? E garanta que o nosso nome esteja sempre bem carregado. Então... e colocando em proporção, né? Pra você ver o que eu falo que foi a nossa sorte. Lá era um projeto de R$2 milhões de investimento, né? Então, um VGV de 3 milhões e pouco. Esses caras ajudaram a gente a começar um negócio novo que em um ano a gente atingiu quase 50 milhões de VGV. Olha aí. Explica pro pessoal, quem não sabe o que é retrofit. O retrofit é a reforma de um imóvel, a atualização de um imóvel, né, antigo para os padrões modernos, né? Então, você pega ali uma cidade ou um bairro, né, nos Estados Unidos, na Europa, que são países mais antigos, isso já se tornou muito mais comum. No Brasil, a gente conhece aquela reforma, né, de uma casa, troca ali os pisos, os azulejos, pinta, mas o retrofit é basicamente modernizar o imóvel, né? Então, trazer ele, que foi construído há 50 anos atrás, para os padrões modernos, né? Então, é um negócio muito mais profundo do que uma simples troca de piso, troca de pintura. Então, é algo muito mais profundo nesse sentido. Então, é algo que a gente vê hoje no Brasil, até pela idade das cidades, né, dos grandes centros aqui, né, como eu estava falando, no bairro que a gente mais atua aqui em São Paulo, ele foi construído na década de 60, 70. Então, ele está completando agora 60 anos, 50 e poucos anos. Então, é o timing ali de renovação. E sem contar que melhora o bairro para todo mundo. Você imagina, porque você vai num bairro de 60, 70 anos... Se não tiver essa modificação, o bairro fica feio. Então, assim, a partir do momento que você transforma, porque você usa a estrutura e você troca tudo. Você, além de trocar, você coloca para o mercado atual. Qual que é a necessidade do cliente hoje? E o que eu achei muito legal de vocês é que você pega desde a ponta.
Você sabe a dor do cliente, o que o cliente procura, porque vocês têm a parte Perfeito. da venda. Perfeito. Então aí você já consegue descobrir o que o cliente está buscando. A partir daí você cria o produto. Sim. Criou o produto, você coloca o investidor. Colocou o investidor, você tem um produto, vai vender, você É não isso tem como aí. dar errado. E muito disso veio lá de trás também dos aprendizados do nosso primeiro empreendimento, né? Então, lá a gente apanhou na obra, daí veio a construtora. E lá a gente apanhou na venda. Por quê? Porque quando a gente foi colocar os produtos nas imobiliárias, a gente percebeu o seguinte, que a imobiliária tem muito produto para vender. Eu sou só mais um lá dentro. Justamente. E quando a gente então a gente teve muita dificuldade no começo para vender, até achar um cara que acreditou de fato no nosso produto e deu foco nele. Quando o cara deu foco no nosso produto, a gente vendeu tudo muito rápido. Então a gente falou, olha, no final do dia só faltava foco. E aí, depois, né, agora na parte do retrofit, a gente falou, como a gente garante esse foco? Né, além desse benefício todo de ter o mercado monitorado, tá vendo as oportunidades, tem o foco da venda, que hoje a gente consegue, com a imobiliária dentro de casa, garantir, né? Então, Sim. a gente até tem um negócio que todo mundo fala, né? Todo mundo acha que a gente fez a imobiliária para ter a comissão dentro de casa, mas isso não é verdade. Tanto que a gente hoje até entende que isso seria algo não muito inteligente, porque poderia travar a venda. Eu quero todo mundo vendendo meu imóvel, mas eu quero garantir que meu imóvel está sendo extremamente bem explorado. Então, hoje qualquer imobiliária vende nosso imóvel, mas a nossa está abrindo ele todo dia, está falando com todas as imobiliárias, está garantindo que ele está no preço adequado, está garantindo que ele está com o material de venda certo. Tá focado no cliente pro seu produto, né? Perfeito. Então esse... E garantindo, né? Eu acho que o ponto principal, justamente, pegando o gancho da imobiliária que ela falou, pô, não tem problema todo mundo trabalhar, mas desde que todo mundo trabalhe bem. Né? Então a gente fica garantindo de fato a gestão do que está sendo feito com o nosso imóvel. Né? Porque pô, é diferente, chegar lá só largar para todas as imobiliárias, todo mundo de duas mãos vê que está todo mundo vendendo seu imóvel e não é interessante para ele. Então a gente trabalha bem dentro dos nossos parceiros, que a gente chama, mas a gente garante que todos eles estejam super bem assistidos, trabalhando o produto do jeito certo para as pessoas certas e não queimando o imóvel. Então putz, isso é algo muito, muito legal aí que a gente viu que está funcionando muito bem. Sem contar que tem, com isso aí, o que acontece? Surgem novos clientes que querem vender o imóvel antigo para vocês. Né? O mais legal do nosso negócio, eu acho que de fato é o ecossistema. O ecossistema. Né? Porque tudo uma isso coisa vai puxar outra. Retroalimenta. No final do dia a gente ficou batendo a cabeça, quebrando a cabeça nisso, e que foi orgânico, né? E aí a gente conseguiu montar um negócio de retroalimentação. Então, putz, a construtora que serve para atender clientes de fora, obviamente, mas a gente garante a nossa qualidade de obra dentro de casa para as obras de retrofit, né? Quem visita essa obra vê o que a gente está entregando, então ele se interessa também pela prestação de serviço, né? Se interessa como que está sendo tratada a venda. Então, pô, se eu tiver um outro imóvel, por que eu não vou trabalhar com esse pessoal que de fato está trabalhando? Então a gente conseguiu criar de fato um ecossistema onde o mundo gira e a roda vai se autoalimentando mesmo. Então, isso é o mais legal. E por que o dono do imóvel não pode ser um investidor do próprio imóvel? Exato. Justamente. Ele tem que se deixar ser, às vezes, apertado por um investidor se ele tem condições. Justamente. Né? Então, o imóvel que hoje o investidor vai lá e compra por 2 milhões, ele vai botar dinheiro e vai vender a 8. Será que o proprietário que tem esse imóvel ou pode pegar dinheiro emprestado para reformar, ou pode fazer num grupo de próprios parentes e amigos dele para reformar, ou às vezes encontra investidores que querem aportar só a reforma, não pode fazer esse case como um todo? Lembrando que não é uma simples reforma, é contratar um especialista que vai modernizar esse produto, que vai atualizar ele e vai entender o que precisa ser mexido, o que precisa ser trocado, né? Importantíssimo. Importantíssimo isso que você falou. Eu já visitei mais de 100 imóveis no mesmo bairro, do mesmo padrão, para entender o que tem no bairro antes da gente começar a comprar. E o que eu mais vejo é proprietário que erra investindo dinheiro onde não deveria ou onde não vai mexer o ponteiro no seu imóvel. Então o proprietário vai lá e às vezes troca o revestimento do banheiro, gasta numa manutenção que não muda o patamar de preço no imóvel dele. Então às vezes ele vai lá e gasta 100, 200, 300 mil reais em alguma manutenção que não vai gerar percepção de valor para o cliente. Sim. Então, se ele não tivesse gasto esse dinheiro, o imóvel ia ser vendido do mesmo jeito. Então, isso que você falou, cara, é a maior verdade do mundo. Tem que ser bem assessorado, tem que entender o que vale a pena ser feito ou não. Tem coisa que não dá dinheiro, não adianta. Porque eu visitei uma obra deles hoje e é bem claro, tudo que investe, vai ser legal mostrar esse vídeo, porque nós vamos mostrar o que está sendo transformado. Perfeito. O que você está fazendo? Toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica, toda a parte de revestimento, impermeabilização, paisagismo, vocês estão pensando em tudo.
Então, e depois vai ser legal mostrar depois de pronto. Perfeito. Acho que uma coisa que a gente, né, sabe, e acho que é importante compartilhar com todos, é que você tem que conhecer muito bem teu público. Né? Então, por que a gente, como eu te mostrei lá, investe num encanamento anti-ruído para captação de água pluvial, esgoto? Porque a gente conhece o nosso público. A gente sabe que isso importa. A gente sabe que pensar em cada detalhe para ele valoriza isso. A gente faz um manual da casa depois. Sim. Isso gera valor pro cara. Porque o cara entende o cuidado que está ali, a qualidade do que ele está comprando. Não, sem contar que ele precisa mexer qualquer coisa, o manual do proprietário é fácil, ele não precisa ficar te ligando. Perfeito. Ele abre ali e fala, isso aqui foi feito assim, precisa fazer uma manutenção, e às vezes ele mesmo consegue fazer, ou se ele for contratar alguém para fazer, tá ali, como que foi executado, né? E com toda essa garantia do procedimento, a gente consegue dar garantia no imóvel. Exato. Isso para o proprietário é uma segurança que ele paga por isso. Ele topa pagar ali 500 mil reais a mais, 1 milhão às vezes a mais, pela não dor de cabeça. Esse é o nosso público. Tem público que às vezes não vai pagar. Mas é por isso que é tão importante você conhecer teu público. Para você entender o que mexe o ponteiro. Legal. E pensando no investidor, o que é legal que eu vi em vocês isso? Você se preocupa dia após dia em encurtar prazo para tudo. Sim. Você quer encurtar prazo para execução da obra. Tem uma engenheira lá o tempo todo na obra, né? Uhum. Achei legal pra caramba. E também a questão da venda. Se você está preocupado com a venda antes de mexer na casa, praticamente, é porque você quer encurtar tempo do dinheiro, fazer realmente valorizar o dinheiro, né? Perfeito. Porque o custo do dinheiro parado gera prejuízo, né? Uhum. Então, legal. Eu acho que, eu falei, quando eu entrei no mercado, acho que eu comecei a ouvir uns podcasts, né? E eu ouvi de um grande incorporador uma dica. Falaram, pô, qual dica você daria para quem está entrando no mercado? Ele falou, aprende a matemática financeira. Porque poucas pessoas do mercado conhecem matemática financeira de fato. Né? Todo mundo olha, compra um imóvel, acha que depois de 2, 3 anos ele valorizou 20%, vendeu e ganhou dinheiro. Enquanto você tem uma Selic de 14%. Né? Você se perdeu o dinheiro. Não, Só que você não fez a conta direito. Então, se preocupar com prazo é tão importante quanto se preocupar com todo o resto. Né? O responsável por a gente fazer o prazo, acho que é toda uma engrenagem que a gente montou. Né? Lógico que passa muito pela obra de fato, né? Que aí ele que está lá todo dia, né, com o time fazendo acontecer, ele montou toda essa engrenagem que hoje funciona tão bem, e por isso a gente decidiu ser focado em casas, focados em apartamento, e não construir prédio, por exemplo, nesse momento, porque o tempo é dinheiro. Então, a gente faz um investimento ali numa casa, como você, né, se for visitar, 5 milhões de reais. Cada mês perdido são 50 mil que poderia estar rendendo. É custo de oportunidade. Sim. Então, é muito dinheiro. Né? Uma engenheira, para estar lá fazendo as coisas andarem, garantindo, né? Um quase milagre que a gente fala, né? Que é entregar uma casa daquela térrea que vira um sobrado em 10 meses. Quase nunca visto. Quantos metros quadrados mesmo? 550 de área útil. 550 de área útil. E acho que esse é o ponto que o Rafa tocou, que para quem não está vendo, talvez não consiga entender o tamanho da transformação, né? Então, putz, uma casa térrea de 1960, 70, né? Alguma coisa assim, sem nada de estrutura. Então, é como a gente chama de parede dobrada, né? Que eram paredes autoportantes. Tijolinho maciço, né? Sem uma viga, sem um pilar. E você acha que a gente sabia disso tudo antes de comprar a casa? Não. E demos solução mesmo assim, de engenharia. Então, a gente resolveu o que tinha que ser resolvido, quando tinha que ser resolvido, para conseguir, dentro de tudo isso, fazer um sobrado de 550 metros quadrados, totalmente modernizado, com um vão livre de garagem de 8,5 metros, um vão livre de caixilho que vai para o gourmet de 9 metros, sem derrubar a casa. Então, assim, do planejamento desde de onde e quando entra a máquina, qual máquina que cabe, o que precisa ser feito para a máquina entrar, né? Até ela sair sem que a gente traga. Já tinha buraco de piscina lá? Era uma casa que tinha piscina? Nada. Não, vocês criaram. Sem piscina, com uma edícula que ainda tem no fundo, ficou um pedaço que a gente teve que manter e tem que manter mesmo, e aí fizemos toda a escavação nova lá, a escavação já estava com a estrutura na frente, então a remoção de solo não foi uma coisa fácil, também foi um desafio, então assim, tiveram N desafios que mesmo assim a gente está conseguindo entregar a obra em 10 meses, né? Então tudo isso para 10 meses, o sócio esses dias até brincou, o Ian, ele falou, mas a gente vê apartamento aí de reforma que o pessoal demora um ano para entregar. A gente até brinca, a gente fala, pois é, pra você ver o absurdo que é o meio que a gente vive, o jeito que a gente trabalha, né, querendo ou não. Então, e se você me perguntar, pô, Diego, 10 meses da Tamanás você achou rápido a obra? Cara, os caras iam chegar todo dia na obra falando, tá devagar, porque a gente tá no meio, a gente entende, a gente vê gargalo, a gente vê brecha, a gente vê coisa que a gente entra, infelizmente, é normal.
É normal. E aí vem muito o que o Rafa falou, a provocação dele de olhar de fora e, cara, fala, por que é normal? Porque fizeram assim a vida inteira? Não tem que ser normal. Normal com os outros, Exato, né? Então, o tempo todo nisso, trabalhando nisso, né? O tempo todo investindo em gente, o tempo todo pensando como fazer daquilo melhor um pouco. Isso na próxima eu já posso pedir para ele fazer em 8, né? Falou que 10 tá com folga. E eu já descobri por que tá em falta de mão de obra na cidade. Tá tudo lá com você. Rapaz, mas aí tinha que estar o Brasil inteiro aqui, né? Porque não tá fácil. Tem bastante gente trabalhando, né? Tem isso é bonito de ver, né? Mas é o que eu falei, acho que é um bom planejamento e uma execução diligente, né? Acho que tá todo dia lá, investir no time, né? Eu acho que ter mão de obra qualificada faz toda a diferença. No alto padrão, como comento sempre, eu vejo muito retrabalho, né? Então, sair tendo que refazer muita coisa, justamente por um mau planejamento, por deixar as coisas atropelarem. Então, por isso que a gente toma um cuidado enorme, né? E investe nessa parte de engenharia, né? Parte do próprio time de campo, né? Encarregado para ficar realmente monitorando tudo de perto, fazendo acontecer. E o local, né? O local de extrema importância. Se for ver, vocês estão aqui escolheram um local que cabe, né? Porque nós estamos falando do VGV de quanto numa casa dessa? 10 milhões. VGV de 10 milhões. E porque às vezes a pessoa tem uma casa num bairro e ela pensa em fazer esse investimento, mas às vezes é um preço que não vai vender no bairro dela. Uhum. Então, para cada bairro, para cada cidade ou condomínio, tem o seu padrão e o seu preço. Não adianta você fugir daquilo ali. Na minha cidade mesmo, que é Dourados, tem muita casa grande que, se for investir nesse modelo retrofit para vender, não vai conseguir vender. Uhum. Porque o olhar de quem tem um dinheiro maior aí, 3 milhões para cima, esse público está indo para condomínio. Uhum. Então ele não vai comprar. Então esse imóvel é um imóvel que não compensa reformar. Muitas das vezes, dependendo de onde vai compensar destruir para usar o terreno. Sim, perfeito. Ou para uma clínica, ou para uma incorporação, né? É isso aí. O retrofit, ele cabe aonde tem um lugar de desejo. Né? Então, onde a cidade cresceu, não dá mais para surgir nada novo. Onde a cidade cresceu na contramão do que era. Então, hoje a gente vê em São Paulo ótimos exemplos de a cidade antigamente, há 50 anos atrás, era comercial em um determinado ponto. E hoje ela virou residencial. Comercial lá não vale mais nada, mas o residencial vale muito. Sim. Então, você muda a função, né? Pega um prédio comercial e refaz ele residencial. Então, nesses pontos é que o retrofit vale muito a pena. Então, a gente pega um bairro hoje, né, que é onde a gente está atuando, que você não tem casa nova, não tem casa reformada. E nem terreno. Nem terreno. Os prédios que saem lá, eles compram com muita dificuldade e vendem num metro quadrado absurdo. E as casas antigas ficam para trás vendendo barato. Sim. Né? O que conseguem compor área, às vezes fazem um condomínio, alguma coisa assim, que também ajudaram a elevar o preço. Exatamente. Porque é o ciclo do bairro também, que isso daí a gente aprendeu, né? Então, um bairro envelheceu, por que ele não se renova da noite para o dia? Né? Porque, primeiro ponto, um bairro de alto padrão envelheceu. Você não vai lá, numa rua cheia de casa velha, investir muito dinheiro em construir uma mansão extremamente nova, por medo de segurança. Estamos falando principalmente de casa de rua, tá? Sim. Então, o que acontece? Primeiro surgiram os condomínios. Os condomínios voltaram a oxigenar o bairro. Começou a surgir coisa de alto padrão, coisa bonita. E as pessoas começam a olhar e falam, pô, legal, um condomínio, 2, começa a melhorar a segurança, o comércio começa a chegar, começa a oxigenar o bairro por inteiro novamente. Depois começam a surgir as primeiras casas. O cara que toma a iniciativa e fala, não, eu vou reformar. Sim. Ele paga muito barato, consegue comprar bem, reforma, só que isso começa a se multiplicar. Aí é a hora que acelera, né? Então, Sim. a hora que acelera, aí já todo mundo já quer comprar, o preço já começa a subir. Já muda, né? Então aí vira uma corrida ali. Principalmente ali vira Pinheiros, né? Sim. Ali tem muito prédio comercial, prédio bonito. Sim. E muito. Então, precisa ter também o residencial próximo para atender isso, né? Perfeito. Para a pessoa morar perto do serviço, né? Perfeito. Então, para quem está ali num alto padrão, numa empresa grande, ele não quer ficar deslocando muito. Então, faz total sentido ele morar ali perto. Se tiver uma casa do padrão dele, vai ter o mercado. Isso aí. Nas grandes metrópoles, né, o tempo é o mais precioso, Exato. né? A gente tem muito trânsito aqui em São Paulo. Então, Sim. pô, você morar perto, a logística aqui importa demais. Mas tem muito empresário partindo para ter helicóptero, né? Sim. Comprando helicóptero em grupos, né? Perfeito. Para atender, justamente por causa disso aí. Isso aí. Não, tempo vale ouro e todo mundo tenta fugir do trânsito, porque se você não fugir do trânsito, você passa horas e horas do seu dia parado ali. Passa né? mais horas no carro do que trabalhando em qualquer outro lugar. Isso é bem complexo. E o trânsito é um negócio que incomoda geral, né? Sim. Incomoda geral. Sim. Cara, não tem como não incomodar, né? Eu, por um período, eu trabalhei administrando obras em cidades diferentes e eu percebi que 70%, 80% do meu tempo estava na estrada. Eu falei, não,
chega, não quero isso não, porque eu sou igual você, assim, eu sou da obra, né? Fico muito em obra, né? Então eu falei, não quero mais isso não. Concentra num lugar só e não ficar em trânsito, não. Além do risco, você se sente assim, fala, cara, não tô rendendo, né? É horrível. Não tô rendendo, ou assim, eu poderia estar fazendo mais coisas, né? Não, e você começa a perder um pouco também de tudo isso que a gente falou, que a gente demorou para adquirir, né? De eficiência, né? De produtividade. Então, quando você espalha muito a sua operação, é difícil de você, de fato, mesmo que você tenha alguém de confiança lá e tudo mais, é difícil você fazer essas mudanças rápidas, né, necessárias. Então, eu preciso mandar mais gente, preciso tirar gente, você tem um alojamento, você tem toda uma operação lá instalada que não é barato, não é fácil de arrumar. Então, é complexo, de fato, você ficar investindo o seu tempo nesse deslocamento, né? Sim. Então, a gente viu isso também e foi um pouquinho no meio do caminho que a gente também falou, vamos voltar, vamos agrupar tudo, porque chegou a hora que a gente tinha obra em Sumaré, 200 km de São Paulo, Alphaville, Zona Sul, Zona Norte. Quando eu vi era isso, eu passava dentro do carro, papo de 5, 6 horas. E trabalhando, e tinha que trabalhar. Esses daqui falaram, cara, você vai se matar já, que você não vai conseguir fazer os dois. Então eu falo, ou eu faço isso ou eu não trabalho. E aí foi quando a gente deu uma juntada em tudo de novo, falou, cara, então vamos manter isso aqui na mão, no controle, para conseguir colher os resultados que hoje a gente está conseguindo. E para a questão assim de segurança e para o investidor, como que é a estrutura que você organizou para isso aí? Para proteger o investidor mesmo que vai pôr o dinheiro na sua empresa, nesse empreendimento. A gente tem toda a estrutura geral bem estabelecida, né? Então, primeiro em termos de produto, acho que a gente pensa muito na segurança, né? Acho que quem investe no mercado imobiliário, primeiro que é segurança, né? Se não tentava outras frentes. Então, primeiro produto, acho que o retrofit traz muito mais segurança na nossa visão do que outros tipos de produto, do que comprar um metro quadrado alto na planta, né? Sim. Então, eu tô com uma casa num bairro extremamente desejado, extremamente tradicional, com muita liquidez, comprando ela barata, né? Então, é extremamente seguro nesse sentido, né? Estou investindo de fato em tijolo, não estou investindo em nada além disso. E aí daí a gente parte por a gente toma muito cuidado sempre com diligências, né? Então a gente faz sempre, ainda que eu seja advogado, eu sempre terceirizo isso e falo para eles, o jurídico é muito importante, então a gente ser assessorado por escritório de advocacia especializado, que sabe o que está fazendo, faz isso todo dia, é um diferencial muito importante, então a gente terceiriza isso, contrata parceiros aí que sabem o que estão fazendo e fazem isso todo dia. Então, primeiro ponto de segurança, eles assessoram a gente do começo ao fim. Segundo, uma estrutura societária que isola principalmente riscos operacionais, né? Então, no nosso negócio, a construtora é o principal risco operacional, né? O risco onde eu tenho, às vezes, infelizmente, uma ação trabalhista, qualquer tipo de problema nesse sentido está ali, então a gente isola numa estrutura societária diferente e deixa uma holding, né, limpa para justamente receber todos os projetos. Então essa holding estrutura todos os investimentos a partir dela, né, e faz as captações dos projetos de forma individual. Então quando o investidor entra para participar com a gente, ele não investe num pool de projetos, ele não investe num papel, ele não investe, ele investe em um imóvel. É no projeto que ele foi lá, visitou, viu, gostou e quer colocar o dinheiro dele de fato, que ele acredita. Tá? Então isso a gente acredita que traz muito mais segurança para ele, então por isso que a gente escolheu esse caminho em termos de estruturação. Legal, aí você abre uma sociedade de propósito específico, onde esses investidores têm a porcentagem deles, e essa sociedade de propósito específico contrata a sua consultora para executar. A gente, na verdade, usa para captação a estrutura de sociedade em conta de participação, né? Que justamente ela isola ainda mais qualquer risco. Ele é um participador financeiro. Né? Então, nós somos os sócios ostensivos dessa sociedade, né? E eles participam dela como acionistas, né? De capital puro. Então, qualquer tipo de risco operacional não atinge quem está participando meramente como investidor. O projeto é a garantia de tudo, né? Então eles têm a garantia do projeto para fins de retorno. Então, em termos de estruturação é isso, né? E aí a gente tem toda a parte de seguro, né? Então as apólices de seguro sempre de obra muito bem feitas, né? A gente tem também pessoas que cuidam disso, enfim, toda a estrutura muito bem posta para que a gente consiga alcançar um nível de segurança bem robusto. Legal, isso é super importante, né? Para blindar o investidor. Muitas vezes o investidor tem essa preocupação. Opa, e se acontecer alguma coisa, o que vai acontecer com o meu patrimônio, né? Então, legal. Acho que, e até a gente viu no meio desse caminho todo, né? O Rafa, não sei se eu posso dizer que ele tem uma boca negra ou não, ou se de fato é óbvio,
é muito óbvio para ele que no final do dia quando acontece, depois você fala, putz, ele falou mesmo, né? Não é que é história. Normalmente eu gosto até de dar o braço a torcer, mas nessa não tem como. Então a gente viu diversas pequenas incorporadoras que vieram do nada, que surgiram do nada, sem um histórico, sem lastro, abrindo captação de R$500, de R$1.000, quase como um fundo mesmo, onde você comprava uma participação de um apartamento, então, aquela divisão na entrega futura ainda era duvidosa, aquela procedência, pagando retorno fixo mensal maior do que qualquer banco ou algo do gênero estava pagando, garantindo que lá na frente venderia e ainda teria um retorno. Tudo, assim, a cara da pirâmide. A cara do risco, a cara do errado. E a gente viu, e ele sempre cantando a bola. Falou, cara, é golpe, vai cair. Já vai cair. Puf, caía. Já vai cair, puf, caía. Então a gente viveu, e isso, querendo ou não, virou holofote pra gente. Né? Eu tenho pessoas próximas que investiram, perderam dinheiro, a gente avisou. Então essa, infelizmente, a gente falou, putz, eu avisei, né? Só que aí depois vira e fala, tá, mas o que vocês fazem de diferente? E aí é tudo isso que o Rafa falou. Né? Então é tudo isso que garante tem que se proteger, essa proteção e que faz com que a gente seja de fato diferente. Eu acho que o investidor hoje está com uma dificuldade muito grande de achar bons produtos e conseguir confiar neles. Né? Ele está tendo que desviar de tiro todo dia. Acho que toda hora a gente vê no noticiário algum tipo de fraude, algum tipo de golpe, algum tipo de coisa errada sendo feita. Acho que, né, se você pegar aí os últimos 12 meses, acho que você acha um por mês tranquilamente. Né? Tranquilo. E o mercado imobiliário, querendo ou não, é muito fácil você se usar da credibilidade que o próprio mercado traz para armar algum tipo de fraude, alguma coisa obscura por trás. Né? E como eu disse lá atrás, acho que, não é fácil você... É fácil no papel você incorporar, por exemplo. Mas na prática tem diversos riscos, diversos pontos de atenção, então não é fácil botar em prática. Então eu acho que tem talvez muita gente também que começa com a ideia na planilha, que dá sempre tudo certo, e no meio se vê, talvez não na má fé, mas se vê obrigado a tentar puxar capital, aí sai captando, falando que é do investimento tal, que tá tudo seguro, e depois no final vira um grande problema. A conta não fecha, né? A conta não fecha, exatamente. Se quiser oferecer muita coisa, a conta não fecha. Exatamente. Então tem que tomar cuidado, eu acho que tem que sempre conhecer os projetos, conhecer quem está por trás, o histórico de quem está por trás. Promessas de retorno fixas não fazem sentido. O mercado imobiliário ele tem um negócio muito interessante. Como você tem um ativo, é muito fácil você tomar dinheiro. Então, se você for num banco, num fundo, é muito fácil você, com uma empresa nova, até, você tomar 20, 30, 40 milhões de reais de alavancagem. Você tendo já o projeto aprovado, com RI já aprovado, você consegue levantar com os fundos, né? Por quê? Porque você tem um ativo fixo como garantia. Justamente. Então, eles liberam dinheiro, não tem problema. Então, quando você vê uma empresa tentando captar dinheiro com o investidor, pagando uma taxa de juro acima do padrão, tem coisa errada. Sem compartilhar risco com ele. Né? Que é isso, eu capto de você e fico pagando parcela mensal e não te passo risco nenhum, é garantido. E ainda quer dar mais um lucro lá no final. Exatamente. Então, tem coisa errada. Então, é aí que você olha e fala, esse negócio não faz sentido. Então, acho que são cuidados importantes, sinais simples que hoje o investidor tem que tomar. Né? Acho que tem que estar atento sempre, porque acho que mais difícil do que nunca investir com segurança. Né? Legal. E para quem... o seu foco está aqui ali no Pinheiros, né? Sim. E para quem tem um imóvel antigo e pensa em vender ou pensa em transformar ele, como faz para estar entrando em contato com vocês? Olha, pode entrar em contato através das nossas redes, né? Então, todas as empresas é a Home2Invest, Home2Invest no Instagram, nas outras redes, a Matu Imóveis, a gente tem também a imobiliária, e a B2N Engenharia, aí mais com a parte de construção. Né? Essas três compõem o nosso ecossistema atualmente. A gente consegue ajudar as pessoas, eu tenho dois lados, né? Dois braços aqui. Um é nos nossos produtos próprios, né, que hoje a gente até está virando um clube fechado, que só quem participa do clube está conseguindo investir, justamente porque eu não consigo fazer 30 casas no ano. Né? Eu tenho que ir selecionando projetos de forma muito bem feita,
para a gente ter ótimos resultados. Graças a Deus a gente vem tendo, então o crescimento ele vai sendo, eu não consigo ter um crescimento tão exponencial nesses produtos. Mas hoje cabe mais algum investidor? O cara Cabem fala, ainda, um sim, cabem ainda alguns investidores, tá? Não muito, confesso que não tem tanto espaço assim quanto a gente gostaria, mas cabem alguns investidores e quem tem interesse também pode entrar, se não tiver projeto aberto, pode entrar na fila, né? Então aí entra na fila e tendo alguma possibilidade que a gente não consiga captar 100% com os grupos, a gente abre para os terceiros que estão na lista de espera. E do outro lado, a gente tem também, a gente faz o desenvolvimento em cada etapa para os investidores de forma específica. Então, você tem um grupo de amigos que falam, não, eu tenho capital e a gente quer investir, só que eu quero ter know-how, eu quero fazer direito. Né? Aí você fala com a gente te ajuda a estruturar o projeto, identificar as melhores oportunidades, fazer do começo ao fim, desde comprar, fazer o projeto, viabilidade, construir e vender. Então, a gerir tudo isso de forma profissional, a gente assessora você, isso tudo mantendo nas suas próprias holdings, né? Então, isso acho que é super importante, cara, também. É legal isso aí, porque você vai tirar a pessoa que está ali num ponto e você vai encurtar um caminho gigantesco. Perfeito. Se você pegar na mão e ensinar todos os processos, os erros e os acertos que vocês já passaram, perfeito. Ixi, isso vale muito. É isso aí. E não é mentoria, não estou vendendo mentoria. Eu pego na mão e faço junto. A gente realmente é uma assessoria imobiliária. Tá? De investimento imobiliário, é isso que a gente faz. Então, pô, é muito legal. Se a pessoa já tem o imóvel, não precisa comprar, legal. Usa só a parte de viabilidade econômica, a parte de análise de mercado, a parte de inteligência para ver como você pode ganhar mais dinheiro com o seu imóvel. Antes de investir numa reforma, fala com a gente que a gente fala em qual reforma você tem que investir, né? Então, se é que vale a reforma, né? Se é que vale a reforma. É muito vale. comum a gente ver, e é difícil, até pra gente no começo era, né? De olhar um imóvel não com seus olhos, mas com os olhos de quem vai comprar. Então, pô, às vezes eu quero gastar X numa determinada mudança, numa piscina. Eu valorizo muito piscina. Só que essa piscina que eu gastar 100 mil reais, eu vou ter que vender com preço a mais do imóvel a 200 mil reais a mais. E talvez não cabe. Foi o que você falou no mercado naquela hora. Então, pô, é melhor você não pôr a piscina, né? E vender com 200 mil a menos. Então, essas contas, essas, né, armadilhas aí que existem, que a gente ajuda justamente a passar de uma forma profissional. Sim. Né? Legal. Isso é uma baita de uma oportunidade, né? Essa assessoria que vocês oferecem. E a gente... Uma coisa que é legal, que eu acho que é importante, e o nosso trabalho vem muito, acho que nessa linha de também vir ajudando cada vez mais o brasileiro a investir no imóvel de uma forma inteligente, tá? Porque como que o brasileiro, em geral, investe em imóvel? Ele compra e fica parado em cima. Essa é a verdade. Né? Então, você pega carteiras de pessoas que a gente conhece, imobiliárias, que foi isso. Ele foi comprando imóveis durante a vida, tá lá parado, ele não sabe quanto valoriza, ele não faz direito à conta de quanto está alugando, né? Qual o yield da locação. Ele não entende por que valoriza ou não valoriza. Né? Então, ele não sabe que imóveis em bairros com menos procura vão valorizar naturalmente menos no longo prazo do que imóveis onde o metro quadrado já é caro. Sim. Né? Porque o metro quadrado caro indica que ali tem desejo. Se ele já é caro, tem o porquê, né? Exatamente. E às vezes sim, às vezes também não, né? Porque às vezes tem uma onda ali que chega, ou um negócio super badalado que aconteceu, mas que depois pode cair. Às né? vezes o mercado tenta erguer um pouco o ticket, né? Sim. Às vezes uma incorporadora lança um empreendimento, a média está ali 20 mil, ele coloca 30 mil para ele tentar subir o sarrafo da região e acaba não conseguindo. E aí acaba dando prejuízo para os investidores, né? O cara compra também achando, mas já comprou num preço acima. Perfeito. Então ele vai ficar aí 5, 8 anos com o imóvel, quando chegar lá vai estar o preço que ele pagou. É isso mesmo. A gente vê muito isso em lançamento. Exato. Né? Então, lançamento, tanto de imóvel quanto até de loteamento, né? A gente vê muito. Então, pô, lançou, vem um loteamento super desejado, aquele frisson, e os caras, não, vamos comprar lote, às vezes é 100% de venda na largada, né? Sim. E o preço, pô, lá em cima. E aí, o que a gente vê? É uma curva de maturidade, né? Então, entregou o loteamento, ele passa um ano, passa no segundo, começaram a construir as casas, as primeiras, definir o padrão do loteamento. Legal. Nesse primeiro segundo, normalmente é a melhor janela para você comprar. Porque é o cara que comprou, sentou em cima, queria que valorizasse muito. E não valorizou. Não valorizou. Se o seu dinheiro tivesse aplicado a 1%, que exatamente. Seja, tem gente pra caramba querendo vender, ele começa a baixar um pouquinho o preço para vender, então é uma curva que a gente normalmente vê, né? Que ela dá o pico, depois ela desce um pouquinho, para depois subir de novo. Então, essa inteligência é o que a gente vê que é importante que as pessoas comecem a ter cada vez mais. Então, quem é investidor imobiliário e às vezes nem se classifica como, né? Que é o cara que tem 3, 4, 5 imóveis ali parados, mas não sabe quanto rende, pô, é super legal a gente conversar para justamente ajudar a avaliar.
e entender como de fato está a sua carteira, Sim. como você está ganhando ou perdendo dinheiro, né? É um país que tem uma Selic muito alta. Então a gente não pode brincar, a gente tem que fazer conta. Justamente. Né? Nada melhor do que trocar ideia com quem já vive, né? Isso aí. Perfeito. O cara que vai investir, receber um dinheiro de herança, por exemplo, e precisa investir, vou investir em imóvel, que imóvel é justamente o que você falou. É tradição. Sim. Investir em imóvel, mas peraí, entre as opções, qual é a melhor? Sim. Esse é o questionamento, né? Exatamente. E São Paulo São Paulo é a terra da oportunidade, desde que o mundo é mundo, né? Mas quem está de fora tem uma visão que nem sempre é o que está acontecendo, ou a grande realidade. Principalmente pegando questão de mercado imobiliário, né? A gente tem alguns amigos lá do Sul e tudo mais que vêm para cá, ou que passam por aqui, e que estavam nessa, vou comprar um estúdio, vou de novo, vou comprar 2, 3... Cara, a gente vai colocar mais, senta com a gente, bate um papo Eu ia disso. falar isso, é questão de estúdios. Qual que é a visão de vocês? Olha, a gente tem que tomar muito Polêmica, cuidado. né? Não dá, assim, acho que não dá para falar que o estúdio é ruim, Exato. de forma alguma, tá? Até porque... Mas como tudo, tem os ruins e tem os bons, né? E como tudo, tem bons momentos e momentos piores, né? Então, quando o estúdio surgiu, acho que era um excelente momento. Um produto de altíssima rentabilidade que se valorizou muito. Quem comprou lá no começo ganhou muito dinheiro. Hoje a gente já vê os preços de metro quadrado esticados, a gente já vê uma saturação maior de mercado, então um número de lançamentos muito grande. E em algumas regiões a gente já vê a falta de absorção. Tá? Então a gente já vê torres inteiras de estúdio entregues, onde quem comprou não está conseguindo alugar legal Não tá fazendo receita. e nem vender. Sim. Porque tem muita gente querendo vender ao mesmo tempo. Então não está conseguindo pegar o que pagou. Tá? E aquele famoso 1% de rentabilidade que todo mundo promete na hora da venda, em geral não está sendo entregue. Né? Então você tem sim, estúdios que ainda entregam, muito bem administrados, em regiões muito boas, legal. Agora, com toda certeza, a gente não está no melhor momento para comprar estúdio. A gente não está no melhor momento com excelentes oportunidades e tem que correr para comprar. Eu acho que quem está querendo entrar tem que tomar muito cuidado. Então, olhar direito, entender como é que é o mercado, não comprar de olho fechado. E quem já está dentro, acho que também tem que ficar com a luz de alerta ligada, dependendo do que tem na mão. Eventualmente, se tiver uma boa saída, sair, rodar um pouco, diversificar. Né? Acho que diversificação é um negócio, né, super importante. Então tem que, acho que, entender um pouquinho mais a fundo e tomar cuidado com esse frisson, né? Com essa tendência crescente eterna. Acho que não é isso. Né? Uma coisa que é importante lembrar é que a gente já teve uma febre parecida no passado, que era a febre dos flats. E que não acabou muito bem para quem estava investindo. Né? Então, não que o estúdio vá ter o mesmo destino, em geral, mas a gente vê que a tendência é que em algumas regiões, para alguns produtos, não seja um negócio muito bom. Parece que 2025, algo em torno de 80% dos lançamentos foram em unidades compactas. Tanto não só estúdio, como flat, apartamento pequeno, movido pelos estúdios e também pelo Minha Casa Minha Vida. São unidades aí 42 metros quadrados, 49 metros quadrados. Então, isso aí foi o que mais movimentou. Eu enxergo, no momento de Selic alto, eu enxergo oportunidade no alto padrão. Por que no alto padrão? Para quem vai comprar, eu falo, é oportunidade. Tanto para o imóvel usado, no seu caso, você precisa comprar e precisa comprar bem, tanto para o imóvel novo, imóvel mais caro. Por quê? Na taxa Selic alta, o cara, muita gente não compra, porque não vai financiar. Com isso, o mercado está retraído. E aí, o cara põe para vender, fica muito tempo para vender. Então, o cliente oferece algo mais em conta. Então, ele ganha na compra. Se ele ganha na compra hoje, amanhã, que já está acontecendo, a taxa Selic já está recuando. Chegou na taxa Selic mais baixa, todo mundo vai querer comprar. Nesse momento, o preço sobe. É a hora que o investidor ganha. É um mercado, o imobiliário, por natureza, é um mercado altamente dependente de crédito. Né? Então, a dinâmica de preço dele acompanha o preço do crédito. Justamente. Se você tem um crédito mais barato, o preço tende a subir, né? A tendência é positiva. Então, sem dúvida, né, se você tem capital para comprar, tem condições boas, na hora do crédito, do dinheiro caro, né, do crédito caro, é o melhor momento para você entrar no mercado. Né? Então, boas compras estão sendo feitas agora, sem dúvida nenhuma. Quando a gente começa a ter a queda, a gente começa a ter o preço, né? tendo o seu avanço. Então, acho que hoje a gente está num excelente momento ainda de comprar, tanto que a gente vem fazendo, né, muitas aquisições. Acho que você tem que tomar cuidado, novamente, com coisas que podem estar caras, você tem que entender dinâmica de preço, né?
comprar usado, eu acho que é um baita negócio, tanto que a nossa tese atual, né, não é que eu sou o maior fã do retrofit para o resto da minha vida, mas eu acho que o momento pro retrofit é ímpar. Não tem nada melhor do que retrofit agora, ou do que imóvel antigo, comprado barato, para ganhar dinheiro no momento. Né? Até porque, mesmo dentro disso que eu falei, tem aquele mercado que está caro, vamos por casa aí de 10, 20 milhões, que atinge um público que não necessariamente depende do crédito. Sim. Ele pega o crédito porque compensa ele investir o dinheiro em outras coisas. Mas quando ele quer comprar, ele compra com crédito ou sem crédito. Então, o mercado tem isso, né? Muitas vezes a gente vê que ele pega o crédito porque o banco não deixa ele tirar o dinheiro de lá. Né? Então, muitos dos clientes que compram com a gente, eles vêm já com o crédito do próprio banco. Então, o cara tem lá X milhões investidos numa determinada casa e a própria casa fala, cara, não tira o dinheiro daqui, eu te dou um crédito mais barato do que o rendimento do teu investimento. Então, é uma conta que fica positiva para o cara. Né? Então, por isso ele não tira, ele acaba usando o crédito, como você falou, para ganhar mais dinheiro, essa é a verdade. No alto padrão, você vê o ativo como o imóvel, como um ativo protetivo, né? Então, nas crises mais latentes, como você viu nos piores momentos da Argentina, né? O imóvel o que acontece? O que aconteceu com o imóvel lá? Ele foi negociado padrão dólar. Essa é a verdade, né? Então os caras dolarizam e a inflação não atinge. Do mesmo jeito, então, quando você tem esses momentos, todo mundo corre para o ativo, né? Para o ativo real. Tanto que até em São Paulo tem condomínios de alto luxo que o pessoal normalmente precifica em dólar. Então, meu imóvel está a tantos dólares, teve variação, ele vai crescer o preço. Tá? Então, por isso que é um ativo tão seguro e as pessoas, em geral, sentem menos, porque elas compram porque estão capitalizadas e ganhando muito dinheiro, porque o dinheiro que elas já têm está rendendo muito bem. Sim. E também é um ativo que protege elas da inflação. Então, como carteira para elas, além do uso e tudo mais, é um negócio interessante. E o ativo de alto padrão, ele também, em alguns lugares específicos, ele tem também a especificidade da escassez. Né? Então, justamente, a gente investe num bairro que tem, sei lá, 50 casas e não dá para ter mais. Então, se o cara não comprar agora, amanhã vai estar mais caro. É a falta de espaço físico. No final do dia, é hoje o que movimenta a tese do retrofit em São Paulo como um todo. Hoje, não só do retrofit, né? Mas, hoje a gente tem caso aqui de incorporadores comprando prédio para derrubar o prédio para subir um prédio novo. Né? Porque não tem mais lugar, a grosso modo, pelo menos esses lugares de desejo que é o que o Rafa falou. Então, assim como tudo, talvez, na vida, o mercado imobiliário ele também é cíclico, né? E é esse ciclo que você acabou de falar. A gente sabe que o nosso país ele vai ter uma curva normalmente alta, mas a gente sabe que vai ter a oscilação dos juros a cada 8 anos, a cada 12 anos, que é onde a curva de fato se completa. Né? Sempre teve e vai manter, né? Vai manter, e desde que o mundo é mundo, é assim e vai continuar sendo. Então, a gente já sabe que isso vai baixar um pouquinho, vai subir um pouquinho, então é nessa baixa que o imóvel valoriza, ou que tem a maior procura, ou que de fato, na alta, a gente acha que não é nos juros altos quem vai ganhar dinheiro é quem tem dinheiro no final do dia, né? Que é justamente isso que eu falou, você está bem investido. Então, o que ele mais quer é ganhar dinheiro nesse momento, a hora que começar a cair, ele comprar bem, ele fazer bons negócios. Então, é um pouco disso que a gente vive, que a gente busca, né? E tem uma armadilha também por ser ano de eleição. Exato. Né? Então, no ano de eleição, todo mundo fica, mas o mercado vai aquecer e aquilo. Se o país for bem, o imóvel vai valorizar porque os juros vai cair. E se o país for mal, todo mundo vai correr para o imóvel porque é o ativo que vai proteger do problema. Então, o imóvel vai bem. Sim. Essa é a grande verdade, tá? Tem uma dinâmica que todo mundo fala também, que é, fique nas pontas, né? Então, ou fique no baixo padrão incentivado, Minha Casa Minha Vida, né? Casa Verde e Amarelo, ou fique no alto padrão, que é esse público que a gente está falando. Sim. Então, não fique muito no meio, porque esse é mais dependente de juros, um pouco disso. Acho que aí também você tem que entender... bem aí a oscilação maior. Aí né? É a classe média, é a oscilação maior. Que o cara quem mais sente. É o que mais sente e é o cara que toma a decisão. Não é hora de eu comprar e ponto. Ele paga aluguel e não mexe. O alto padrão, se ele quer comprar, ele compra. Mas e o baixo padrão é a necessidade, né? É a necessidade. E é o cara que não tem o dinheiro, até a entrada é complicado de você conseguir. E aí ele depende do crédito. Ele só tem o crédito para comprar. Mas para o baixo padrão você tem o subsídio, né? Então quem de fato entra forte nisso e quer big player nisso, cara, vai fazer o que tem que ser feito, né? Não adianta a gente querer bater de frente com esses caras. Esse é o ponto. É complicado competir no baixo padrão, né? O baixo padrão é custo puro, né? A margem é muito apertada. Você não, custo puro, cara. Você não consegue... Eficiência 100%. E aí que é um dos pontos traiçoeiros que a gente fala daqueles investimentos perigosos, né? Porque
muitas das pessoas que fazem uma incorporadora pequena, que vão começar e saem captando dinheiro, eles estão justamente tentando no baixo padrão. Ninguém vai fazer isso no alto padrão, porque é caro, é um projeto caro, grande. Então, é aí que mora o perigo. Porque eles estão competindo onde é mais difícil competir. Mais difícil competir. E se você vem do alto padrão para você fazer um baixo padrão, é muito difícil. Perfeito. Porque você fica querendo colocar um pouco de qualidade daquilo que você é acostumado. E aí, se você colocar a conta, não fecha. É isso aí. Você tem um prejuízo. Não adianta, você tem que saber fazer. Você tem que ser especializado em alguma coisa. Não adianta você querer fazer tudo. Escolhe o nicho e vai, né? Exatamente. Especializa nisso. E tem um negócio que eu acho traiçoeiro também, que tem que... Não é traiçoeiro, mas acho que é inteligente. Sempre você... E eu gosto sempre de olhar um pouquinho também o contra-tendência, né? E você ficar esperto, porque aí tem muitas boas oportunidades que aparecem desse tipo de olhar. E quando a gente olha todo mundo hoje falando do médio padrão, né? De falar, pô, foge dele. Realmente isso é uma verdade até um determinado momento. Porque em algum momento vão ter poucos projetos dele. E a demanda vai começar a aparecer. Né? Então, algumas incorporadoras você já viu começando a reativar, querer reativar, namorar de novo com o médio padrão, fazer algum tipo de lançamento. Então, assim, o que eu diria é, vamos ficar de olho, porque se o país começar a andar nos próximos anos, vai se abrir uma janela. Com certeza. No médio padrão. Se a taxa Selic reduzir, esse público vai... É o fortalecimento da classe média. E quem tiver o produto vai vender. Exatamente, porque vai ter pouco produto. Vai ter pouca oferta e muita demanda. Então, nesse momento de virada, é uma chance boa de ganhar dinheiro. Tá? Mas precisa ficar esperto para pegar o time, porque se não pegar o time certo também, acho que não dá para sair de olho fechado fazendo, mas se pegar o time certo, dá. E o médio padrão, o que eu comentei aquela hora de você comprar com um preço bom, está justamente no médio padrão. Você tem uma casa de 3 milhões, você compra hoje por 2.200, 2.500. É fácil. E aí o preço normal é 3, que daqui 2 anos vai valer 3,5. E você vai conseguir vender para os 3,5, porque o juro vai estar baixo. O que você tem que ter é justamente a liquidez de saída. E hoje, no médio padrão, enfim, você tem que considerar bem também o custo de reforma ou construção, que está caro, né, fazer a obra. Sim. Então, isso você só tem que ajustar direitinho para conseguir ter o payback ali, né? Então, ter o retorno de fato. Então, acho que tem que tomar cuidado com essas cascas de banana, mas tem excelentes investimentos para fazer, com toda certeza. Você está comprando hoje muito bem, com certeza. Mas esse é um ponto que o Rafa tocou, que é uma variação que não variava tanto e que agora está sendo brutal o crescimento e a divergência de preço que está sendo precificado de fato, né, que é a mão de obra. Então, devido à escassez que a gente sabe que o Brasil está vivendo, né, não só na construção civil, em diversos segmentos, acho que em quase todos, para falar a verdade, eu não conheço, não precisa nem ser empresário, mas não conheço uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa e fala, cara, tá fácil contratar. Né? Todos os ramos, todos os ramos. Então, por isso que eu falei que não é da construção civil. E isso, cara, tá influenciando no preço da mão de obra diretamente, né? Quem não é tão bom põe o preço de quem é bom sobe o preço mais ainda, então a gente está ficando sem régua, né? Então a gente está vivendo uma instabilidade de preço de mão de obra, além da escassez, muito brutal. Então chega a ponto que você contrata um cara quase sem saber de fato qual que é a procedência dele, ou de fato o que ele fez, óbvio que sob uma supervisão, sabendo que a gente vai estar em cima dele para acompanhar o serviço e tomar também uma decisão rápida, né? Esse cara vale ou não vale a mão de obra dele. Mas é coisa assim de 20%, 30% a cada trimestre, quase que está sendo a valorização principalmente de quem está na informalidade. Então a gente viu que essa onda da informalidade também acabou acarretando muito nessa escassez de mão de obra. Então é isso, eu sou um cara pequeno, eu sou marinheiro de primeira viagem, vou fazer uma reforma. Eu vejo alguns amigos meus que batem esse papo com a gente e que não fazem a obra com a gente, porque não é o nosso cliente e está tudo bem, e eles sabem disso também, eles falam, como que você vive isso todo dia? Cara, já aconteceu comigo, fechar por empreita, o cara tá na metade da obra, terminou de concretar lá, está avançando, fez reunião comigo, falou, preciso aumentar em 20% o custo total da obra. Ele aumentou 20%. Eu tive a opção de aceitar ou não. Eu subi um pouquinho, falei, eu dou tanto a mais, mas os 20% não tem como. Isso aqui já tá... O preço já tá certo, você me passou o preço e eu fiz o negócio por causa do valor que já tá. Se eu te der isso aqui, eu vou trabalhar o ano inteiro de graça. Só você que vai ganhar. De graça, porque a gente não consegue repassar isso. Não, e ele insistiu, que eu falei, então, tchau. Então, tchau. Não é eu que tô tirando, é você que tá saindo. Porque daí não é eu que tô rompendo o contrato, é você que tá rompendo o contrato. Porque você falou que você tem que mudar o preço, eu não aceito o preço. Você vai embora? Então pode ir. E foi. Não tem jeito. Mas eu acho que faz parte também de uma fase de amadurecimento do mercado. Né? Então, como eu falei lá no começo, o mercado de construção brasileiro ele ainda é muito rudimentar.
Então, acho que a gente tem um dever aí, com todas essas dificuldades que a gente está enfrentando, né, com a parte operacional, de reinventar o mercado. Então, dar espaço para novas tecnologias, dar espaço para métodos construtivos mais eficientes, dar espaço para maquinário que está chegando, né? Sim. Então, acho que toda essa evolução que com certeza está por vir nos próximos anos, acho que além de abrir uma janela de oportunidade para quem também vai investir nisso, né? Acho que vai conseguir surfar essa onda de melhoria de produtividade, de fato. Né? Que é um problema, né, que a gente vive. Putz, acho que a gente está quase no pior índice de produtividade dos últimos anos, né? Então, e é engraçado, né? Porque você vê, putz, o aumento da tecnologia, é literalmente a gente está indo para o caminho errado, inversamente proporcional, né? Que deveria ser um aumento de produtividade, mas não. Então, a gente vê isso. O cara que instala 20 metros quadrados de investimento no dia, talvez pelo preço estar tão bom para ele, a hora que ele faz 10 metros, para ele tá bom. Então isso vai virando um vício e ninguém mais passa a produzir 20, 30, 40, 50, que eram os tarefeiros. Sim. Que a gente viveu e viu a vida inteira, que mais me dá gosto. Eles olham e falam, caramba, aquele ali deve ser tarefeiro, né? Quando eles chegam, o cara, pegando direto. O cara trabalha mais horas para ele conseguir fazer. Exato. Porque se você for analisar, a construção civil é o que está mais atrasado em tecnologia. Sim. Você pensar, tudo evoluiu. A parte automotiva evoluiu, a parte de informática evoluiu, a parte da construção civil, que é o mais atrasado. Mesmo agora, tendo um desempenho maior, mudando a parte construtiva para diminuir realmente a mão de obra, criando máquinas, mas ainda está lento, né? É o que está mais atrasado. E é um processo evolutivo, né? Porque a gente vê que fora do país, isso já evoluiu muito. Né? Já tem métodos construtivos extremamente eficientes. A gente já vê isso entrando cada vez mais, né? Então você vê o steel frame ganhando força. E é cultura, porque daí o cara, na hora de comprar, ele pensa duas vezes por causa do método construtivo. Aí quem que faz o negócio avançar é o investidor. Aí o investidor não vai com medo de não vender. E aí por isso que atrasa o processo todo. É isso aí. Até pouco tempo você tinha até legislação barrando, né? Então tinha financiamento que não aceitava tais métodos construtivos, então era uma barreira adicional. Então elas vão caindo aos poucos, né? E acho que a gente tem o dever de justamente ir abrindo a cabeça, modernizando. E acho que quando chega a hora que a tecnologia ficou mais barata do que o jeito antigo de fazer, é onde cada vez mais vai ganhando espaço. Então acho que a gente está num momento muito propício para isso, né? Com certeza nos próximos anos a gente vai ver o resultado disso. E acho que a gente tem uma evolução como país, né? Do mesmo jeito que eu estava te comentando antes que a gente estava conversando, né? A gente no próprio retrofit, a gente começou a encontrar muita dificuldade de uma falta de experiência dos profissionais locais. Né? Então, a gente tem um baita exemplo ali de projetos estruturais, né? Que eu estava comentando. Pô, a gente teve que ir na Itália buscar um escritório de projetos italiano para conseguir trazer algumas metodologias de reforço estrutural que estão dando mais de 50% de otimização de prazo para a gente. Tá? Porque hoje a gente não tem escritórios especializados nesse negócio aqui. Né? Então, você tem que ir para outros países buscar alternativa. E aí são alternativas que dão um ganho de produtividade brutal. Então, eu acho que isso vai ficar cada vez mais frequente. Né? A gente está vendo diversos empresários vindo para a China buscar maquinário. Né? Então, isso também está acontecendo. E essa implantação de produtos e máquinas depende muito do governo, né? Se você pegar assim, o avanço do carro elétrico, por exemplo, por que o governo não deixa avançar muito? Porque a gente tem muito petróleo. E se avançar muito, daqui 10, 15 anos, vai ter uma mina de ouro que não vai valer nada. Então, por isso que segura essas coisas, né? Então, ele deixa rodar o que ele quer, né? A velocidade de avanço, ela vem do incentivo, né? Então, acho que o governo tem o papel de... que aí é um problema que a gente vê diversas vezes aqui, de não atrapalhar primeiro, né? Infelizmente, aqui a gente acaba tendo que ter essa preocupação. Então, além de não atrapalhar, incentivar também é muito bem-vindo. Né? Então, acho que a área de incentivo em relação à evolução tecnológica, né, é super importante, né? Acho que todo mundo fala, né? A gente como brasileiro, eu sou um brasileiro apaixonado pelo Brasil, já morei fora, já vi o que é tá fora do Brasil, mas amo isso daqui. Acho que não tem lugar com melhor oportunidade do que tá aqui. Acho que aqui a gente está cheio de oportunidade. Só saber enxergar, né? Só saber enxergar. Todo lugar tem oportunidade. Então, acho que tem muito espaço para empreender. Então, a gente está vendo uma onda de empreendedores agora nascendo que dá para a gente muita esperança. Isso é extremamente positivo, né? Então, acho que a gente deve ver, eu acredito que próximos anos aí de muito avanço. Acho que eu acredito muito nessa possibilidade de melhoria do país como um todo nesse sentido. Legal. A parte da construção civil e parte de alimentação nunca vai faltar o mercado. Você pegar, tem muitas empresas fechando
porque está mudando o mercado. Vamos falar aí de eletrodoméstico, igual o caso do Bahia agora acabou de fechar 298 lojas. Perfeito. Então, lojas de roupa, lojas de brinquedo. As pessoas estão comprando pela internet. Perfeito. Você compra lá em Dourados, com 2 dias, sai daqui de São Paulo ou de outro país e chega lá. E mais barato, você não tem que gastar gasolina para buscar, você não fica preocupado com o trânsito onde você vai estacionar e te entrega na porta de casa sem frete. Então, esse mercado tá ruim para o empresário. Mas o nosso ramo, o ramo de alimentação, o cara que tá vendo que não tá dando certo, ele não é simplesmente o dono daquela empresa, ele é um empreendedor. Ele tem que se ligar nisso e falar, opa, tem alguma coisa errada, tem que mudar a rota, igual vocês fizeram. E às vezes mudar a rota é mudar o segmento. Perfeito. Para não quebrar, não se endividar. Porque se você ficar insistindo muito tempo, às vezes você perde tudo que conquistou. É isso aí. Acho que você tem que sempre ir enxergando o melhor ângulo das coisas, né? Então, o próprio mercado imobiliário foi o que eu falei. A gente, há 2 anos, estava discutindo investir numa nova incorporação. Mas a gente mudou o ângulo e enxergou que o momento não é para uma incorporação. O momento aqui em São Paulo é uma oportunidade ímpar, em outras cidades também, que a gente já sabe, já está mapeado, é uma oportunidade ímpar investir em retrofit. Daqui a 10 ou 15 anos, esse cenário pode ser diferente. Né? Talvez investir em algum segmento de incorporação aqui não esteja legal, mas no Centro-Oeste, né, na região de vocês, a gente foi também visitar algumas coisas no Mato Grosso do Sul. Cara, tem cidade surgindo. Né? Aquele polo de celulose que está se formando demanda habitação. Né? Nordeste, a mesma coisa. Quantos projetos de mineração, de energia estão surgindo lá? A gente começa a ver as tendências de um êxodo invertido, né? Então, durante décadas, São Paulo recebia mais pessoas do que enviava. E hoje a gente já vê essa inversão, a gente recebe menos do que envia. Então, cara, é a dinâmica do país mudando. Isso acontece na cidade, né? Acontece no país, acontece no mercado. Então, acho que você tem que sempre estar aberto a olhar novos ângulos. E assim você identifica as oportunidades do momento, né? É isso aí. E que no final do dia, essa movimentação nacional nada mais é do que o reflexo de que a gente vive aqui também, que a gente estava falando, que é do ciclo, né? É a falta de espaço físico, é a necessidade por habitar um lugar que falta espaço fixo, ou seja, te demanda maior interesse, né? Isso faz com que o preço suba. Então, assim, o Centro-Oeste hoje, você sabe melhor do que ninguém, cara. A força que está tendo ali no setor Agro. Não, o agro desde sempre, mas quanto que isso está impulsionando de fato o nosso mercado imobiliário. Né? Pegando justamente a parte do celulose que o Rafa falou, pegando, a qualidade de vida, né? De fato. Qualidade de vida. Né? A qualidade de vida. O quanto que o nosso interior também não foi impulsionado justamente nessa virada de pandemia, que o pessoal olhou e falou, calma que eu também preciso ter um pouquinho mais de qualidade de vida, entender o que é isso, né? E que foi levando para onde tinha espaço ainda. Quantos loteamentos surgiram, né? Exato. Durante a pandemia. Né? Quantos? Então, assim, o Centro-Oeste hoje é isso. Hoje eu tenho amigos que se tornaram amigos, que trabalhavam com a gente, que eu falo, e aí, foi pro Nordeste e nunca mais voltou. E falou, não, a maioria das pessoas não mudam de ambiente porque não conhece o outro ambiente. É isso. Porque às vezes o outro ambiente vai mudar a vida daquela pessoa. Exato. Às vezes luta a vida inteira num ambiente que só quebra a cabeça. Sim. Às vezes era só mudar de ambiente. É isso, né? Isso é do ser humano, né? A gente hoje... é muito apegado. E eu acho que essa é uma das nossas maiores inteligências, que é justamente não se apegar, né? Entender o que pode ser diferente sempre, acho que o que a gente traz muito, e a gente viveu muito durante a nossa trajetória até aqui. Acho que sempre pensar, cara, se for diferente pode ser melhor, né? Só que para isso você precisa sair da zona de conforto, né? Não adianta. Justamente. Então, esse é o maior entrave também que o ser humano tem, querendo ou não, né? Que é sair da zona de conforto. Então, você sempre fica entre a cruz e a espada no final do dia, né? Dou o passo ou vou, né? Ou espero acontecer. Então a gente vive muito disso, a gente vê essa movimentação, essa constância, essa necessidade da transformação. Então, como você falou, do nosso segmento, tudo bem, vocês sempre vão precisar. Mas no meio desse caminho vai ter gente que vai saber aproveitar e vai ter gente que não vai saber aproveitar, e vai fechar a empresa, e tem gente que vai abrir novas. Então isso a gente vai estar vivendo sempre. É isso. Né? E hoje o Nordeste você vê com uma quantidade de lançamentos, de loteamento, de empreendimentos, que, quem imaginava? Era óbvio no final do dia, se você parar e pensar. Você fala, o tanto de paraíso que a gente tem aqui, que nunca foi aproveitado, entre aspas, da melhor maneira possível, e agora, chegando tudo lá. A China está investindo muito lá, né? Tá construindo um data cento de bilhões lá, né? Investindo no Brasil. Então tá, demanda mão de obra. O Brasil obra. tem tudo para surfar essa onda tecnológica, né? Sim. Um país rico em energia. E draga energia, né? Consome energia como nunca, demanda energia como nunca. Então, a gente tem tudo para surfar uma onda. E acho que é o que você falou, correr atrás, né? Fazer acontecer. Sim. Todo mundo fala hoje dos jovens, né? Acho que hoje
todo mundo reclama da nova geração, né, todo lugar a gente ouve isso, mas acho que a gente nunca viu, eu pelo menos vejo isso, a gente nunca viu uma geração tão inteligente e tão preparada. Um jovem hoje faz coisas que... E olha que, pô, Então, eu era bom no meu começo de carreira, mas o cara é muito melhor do que eu, né? Produz muito mais. Parece que já nasce sabendo algumas coisas, né? Eu É tenho um uma absurdo. mocinha de 4 anos que eu falei, cara, nasceu com chip. É isso. Nasceu com chip com parte do conhecimento que a gente tem. Então acho que acho que é ajuste, né? Depois, acho que a rede social com certeza estraga muito, né? Aquela frustração de ver todo mundo dando certo, tudo pronto, tudo rápido, e não passa pelo esforço, né? Que eu acho na realidade nem é tudo dando certo, que as pessoas postam só um momento bom. É o foco, né? Só coloca aquilo ali. Então, às vezes você tá assistindo ali, pô, essa aqui vai pra praia direto, eu não consigo ir. Às vezes tá replicando a foto do ano passado. É isso. Então, acho que, mas com certeza essa geração vai trazer muito pra gente ainda, né? Com esse advento da tecnologia, acho que o Brasil é um dos países mais inovadores, né? Isso acho que já é tido, acho que graças a todos os problemas que a gente tem, né? Então a gente tem que ser inovador, tem que ser resiliente para viver bem aqui. Então acho que isso vai com certeza nos dar uma ótima perspectiva para o futuro. As palavras finais, né? Eu acredito muito que o brasileiro, gostando de investir em imóvel, acho que tem que se preparar para isso, tem que entender que hoje as coisas mudaram, né? A dinâmica imobiliária de antigamente, sem informação, onde era fácil comprar e só ficar sentado, mudou. E hoje acho que a gente tem que ter o dever de se preparar, de usar a informação que está disponível, entender, se aliar com boas pessoas, né? Então um pouco do que a gente vem tentando fazer, acho que dá essa possibilidade para que as pessoas façam bons investimentos, né? Então tenham segurança de fato e consigam construir o patrimônio, que acho que muito dele, como a gente comentou, vem do imobiliário, né? Acho que o imobiliário tem esse papel de construção de patrimônio tão importante, além de ser a casa própria, né? Que todo mundo sempre sonha, onde a gente tem onde morar. Acho que ele ajuda muito a construir nosso patrimônio durante a vida, e esse patrimônio que fica para as próximas gerações, esse patrimônio que nos dá renda, uma tranquilidade no final da vida. Então acho que é muito importante a gente ter essa consciência para fazer direito, né? Então acho que a gente está se propondo a fazer, vamos fazer direito, e hoje a gente tem totais condições de fazer da forma correta. Legal. É isso, queria agradecer, né? Obrigado aí pelo convite, é sempre um prazer, é sempre muito bom ter essa troca de ideias, esse bate-papo com quem divide o mesmo mercado que a gente, que entende também quanto é difícil, né? E por mais que seja muito clichê, é algo que movimenta todo mundo no mercado. Por isso todo mundo fala, putz, a gente constrói sonhos no final do dia. E é legal o bate-papo, porque só vai aumentando, né? A gente fala o mesmo assunto, né? Exato, só vai aumentando. A gente fica conversando, passa aumentando. E, putz, aqui a gente tá falando falando de investimento, falando de desafios, e uma coisa puxando a outra, que, putz, um pouquinho antes a gente tava falando aqui do outro desafio que eu já vivi. Então, a parte da técnica da engenharia motiva muito quem é do meio, né? Sim. E até quem não é. O Rafa hoje, passou a viver e olhar com certo olhar até de estrutura, de conhecimento técnico. Quem não conhece, acha que é engenheiro também. Quem não conhece, acha que é engenheiro. Já é abelhudo, já vai lá dar pitaco. Então, é muito gostoso essa troca de sinergia, de fato, de entender que tem gente da gente querendo correr para o mesmo lugar, fortalecer quem é da gente, né? Então, quantas pessoas não chegam pra gente e falam do Centro-Oeste e a gente não tem, de fato, uma pessoa de confiança lá para tratar, tem você, e com certeza o vice-versa também acontece. Sim. Então, é muito importante que a gente esteja cercado de gente boa, de gente de fato da gente, porque a gente compra e vende de gente, né? Então a gente precisa ter isso. E é o que faz com que a gente esteja mais seguro, a gente não corra tantos riscos quanto as pessoas que acabam não trocando essa ideia ou indo atrás de pessoas especializadas de confiança para conseguir conquistar e fazer o que a gente faz hoje da melhor maneira possível, né? Com uma excelência altíssima, entregando o que de fato a gente promete, sem colocar o risco das pessoas. A gente sempre trata as pessoas como se fossem a gente, como se fosse o nosso dinheiro. Então é muito bom poder compartilhar disso tudo. Então, obrigado aí pelo espaço. É super importante essa iniciativa, né? Nesse processo de educação, de conscientização, Exato. De levar informação. Né? Acho que acho um prazer falar com você e acho que falar com toda a tua audiência, trazer um ângulo diferente para olhar. Que acho que eu que agradeço a presença de vocês, Diego, Rafael, obrigado por vocês estar aqui. E com certeza a galera vai ficar de olho
muitas pessoas não sabiam o que era o retrofit, né? E vendo vocês e querendo também participar, fazer aí na sua cidade, tem aqui a assessoria deles aqui, só entrar em contato e vai dar todo o apoio de todo o processo, até você saber onde escolher essa casa, qual que é o procedimento, e muito legal. Obrigado pela presença, esse network, a gente vai se conhecendo, vai aumentando todo o leque de amizade e troca, né? O ecossistema, né? O ecossistema, né? É isso. Obrigado, valeu. E para você que nos assiste, muito obrigado aí pela audiência. Obrigado.